ensino formal, sabe ali, educação básica, educação técnica. O que é que isso tem a ver com T&D? Vamos aprender junto? Roda a vinheta. Fala T&D, a gente está começando aqui esse episódio que tem uma provocação bastante importante, porque aqui a nossa comunidade, né, Igor, fala de desenvolvimento, de treinamento humano, mas muitas das vezes a gente não pensa, tá aí os requisitos básicos. Será que precisa ser uma consideração do T&D? Bem-vindo, Igor. Opa, esse é um assunto super importante de entender como o universo corporativo faz parte dessa formação básica. Então, eu estou super animado para o nosso papo, levar um pouco dessas ideias e do que acontece nas empresas. Esse é o verdadeiro Fala T&D, é o T&D falando, trazendo ideias, trazendo um pouco dessas ações. Então, espero que vocês aproveitem, porque aqui a gente já está aproveitando bastante no papo já inicial. E, de novo, a gente tem um parzinho. Eu não sei se elas estão meio na moda de Big Brother, alguma coisa assim, que o povo tá vindo de par aqui. Em duplas? Duplas. É tudo casca de bala aqui. Vou apresentar, olha o peso dessas convidadas aqui com a gente, um prazerzão. Tem Cláudia Zenha, diretora da Universidade Corporativa da Leroy Merlin, 15 anos de atuação em empresa, passando por áreas estratégicas de RH, gerência comercial, inclusive diretoria de loja. Então é alguém que sentiu ali na pele os desafios, está à frente dessa universidade corporativa, lidera vários projetos. E a gente tem também aqui a Jane Teixeira, que é diretora de desenvolvimento humano e organizacional, mais de 30 anos de experiência em RH, atuou em grandes empresas também, graduada em administração, tem MBA, da Dom Cabral, FGV, especialista em educação corporativa. Tem aqui um excelente currículo, mas elas têm mais do que currículo, elas têm, assim, um olhar muito sensível para as necessidades da educação corporativa. Muito bem-vindas, Jane e Cláudia. Obrigada pelo convite. Casca de bala, né? A gente chama de binômio. Binômio, entendeu? A gente anda junto. É isso aí. Muito legal, obrigada mesmo vocês terem separado um tempo na agenda para conversar com a gente. Eu tenho certeza aí, T&D, que vai aproveitar essa conversa. Vamos então já provocar esse tema do programa? Ensino formal é problema do T&D? Qual que é o papel do T&D nessa complementação das lacunas que o ensino formal deixou ao longo do caminho? Bom, acho que a gente tem, assim, nós temos algumas experiências aqui para compartilhar, né? Primeiro que nós acreditamos que sim, né, Cláudia? Total. Que é super problema nosso, né? Que nós precisamos olhar com carinho até para conseguir transformar não só a sociedade, não só a organização, mas principalmente os indivíduos, né? Então, a gente entende que sim, né? A educação formal, quando o colaborador chega na empresa, ele parte de algum lugar, ele vem com alguma bagagem. E essa bagagem tem toda a interferência naquilo que ele vai aprender dentro da empresa. Então, a gente tem uma preocupação. Acho que isso nunca foi muito forte em outras épocas, até mesmo para a Leroy, né? Sim. Tem uns 3 anos que a gente tem olhado muito mais para a questão de onde ele vem, da educação formal quando ele chega na nossa empresa. O aprendizado, ele acontece com mais facilidade quando andam com essas duas vertentes. Educação corporativa e a educação formal, que é a de base. Então, a gente tem visto muitos resultados positivos a partir daí, e é um problema, na minha opinião, como apaixonada por educação, que é um problema, sim, nosso, da educação formal. Quando a gente coloca, principalmente, quando a gente olha a nossa estratégia do grupo ADO, e aqui estamos nós, né, da Leroy, a gente fala que nós temos o ser humano no centro. Uhum. Então, a base da nossa cultura, né, nós somos um varejo, então cliente, o nosso que a gente chama que é a nossa cultura da partilha, ou seja, as pessoas precisam querer, as pessoas precisam saber para poder ter a capacidade e o ter, né? A gente coloca essas 4 dimensões e também o nosso modelo de liderança, que a gente parte do princípio que líderes somos todos nós e que não tem nada a ver com o cargo de gestão. Então, olhar para essa cultura tem a ver com a gente conseguir preparar essas pessoas para que eles consigam fazer diferença aí no mundo, né? Então, acho que essa é a base que a gente vem trabalhando. Por isso que está dentro da nossa estratégia olhar para a educação formal.
Puxa, é muito legal. E olhando assim para como as pessoas estão chegando hoje, você falou que esse olhar tem 3 anos que vocês têm feito, mas talvez esses 3 anos sejam um espaço curto ainda de tempo para entender se tem alguma mudança no perfil das pessoas que estão chegando, né? E aí, esse é um assunto que a gente já conversou em várias conversas da ATD nos Estados Unidos, porque às vezes a gente tinha a nossa pesquisa que mostrava, então às vezes o investimento no Brasil, vários anos atrás, era muito maior do que proporcionalmente o que tinha na pesquisa da ATD, e a gente associava isso muito ao gap que existia da formação básica aqui no Brasil, comparado aos Estados Unidos, né? Então a gente tinha muito desafio de formação base. Sim. Né? E talvez nesses anos que as coisas vêm caminhando, a gente percebe que talvez universalizou mais o acesso à formação, mas talvez eu perceba que a qualidade dessa formação diminuiu, né? Eu percebo assim... Como que vocês têm trabalhado esses desafios? Vocês percebem essa oscilação? Talvez nesses 3 anos ainda é muito curto, mas vocês perceberam alguma coisa nesse sentido? A gente tem percebido, sim. A gente tem colocado, quando a gente fala do talent acquisition, né, a capacidade que a gente tem de atrair, de conseguir trazer essas pessoas para dentro de casa. Nós somos um varejo, temos um turnover, então a gente, apesar dos 3 anos, a gente tem experimentado muito isso. E aqui no Brasil, o turnover com menos de 1 ano tem aumentado bastante. No nosso caso também não é diferente, né? Então, o que a gente tem observado? Que skills, né? Habilidades básicas, a gente tem percebido que vem menor, né? Assim, de uma forma que a gente gostaria que eles tivessem mais conhecimento para quando a gente traz. Porém, a gente tem considerado que, às vezes, né, queremos Mulher Maravilha, Super-Homem, mas a gente tem feito um trabalho com a liderança até para olhar o que de fato a gente tem no mercado e cuidar dessa diversidade de perfis e até para poder incluir essas pessoas. Então, hoje, para alguns casos, nós já temos clareza de o que eu posso flexibilizar, porque a gente sabe que depois que essa pessoa entrar, a gente tem um compromisso de formar. Social então, também, social. Né? Então, por exemplo, nós temos hoje 3 programas, portas de entrada, que são importantíssimos para nós. Os programas de aprendizes, que é porta de entrada para as nossas posições de assessores, de atendentes, de operadores. O programa de estágio e o programa de trainee, que é para as nossas posições de gerência de loja e depois para vir para a área corporativa. Nós tomamos algumas decisões. Então, idiomas, mesmo que não tenha, nosso compromisso é desenvolver, né? Níveis de... né? Eu sou ainda da geração da faculdade, tá? Hoje não temos distinção de pública, privada, de onde vem, de qual a região. Então, o que a gente percebe nisso? Um aprendizado para nós, enquanto organização, para investir nessas pessoas, e também é uma forma de incluir mais, porque eu sei que eu vou precisar, né, Cláudia, dentro do trabalho do onboarding e o nosso programa de integração, conseguir preparar essa pessoa para o futuro, né? Gostaríamos de receber, sim, pessoas mais qualificadas, porém, a gente fala que o contexto está dado, né? E como que a gente lida com esse contexto para poder, de fato, desenvolver as melhores estratégias, né? Perfeito. E a questão dos 3 anos, né, assim, até complementando um pouco do que a Jane trouxe, como que isso aconteceu? Na verdade, a Leroy, a gente sempre teve um incentivo educacional. Isso sempre foi a cultura da Leroy, o core, isso faz parte dos nossos valores, né? A educação faz parte dos nossos valores, seja ela formal ou ela corporativa. Aí, o que a gente começou a fazer? Nós tínhamos um número reduzido de incentivos educacionais, que hoje eu considero reduzido, mas na época a gente achava ok, que nós estávamos iguais às outras empresas. Então, tinha um percentual que era investido para um público X sobre educação formal e idioma. A gente começou a entender, a partir de algumas reflexões e a partir do nosso Gemba, de estar lá na prática, na loja e vendo, né, as pessoas trabalhando, que tinha um gap grande entre o entendimento das nossas formações ou um comunicado que chegava, que seja de um salário, que seja de uma mudança, sei lá, sindical, seja qualquer comunicado que fosse, que as pessoas tinham dificuldade de entender. Precisava de alguém para explicar
o que estava escrito ali. Então, a gente começou a olhar os indicadores brasileiros, né? Então, assim, a gente pegou o IDEB e começamos a ver onde estava a população da escola pública, então até o ensino fundamental, qual era o nível que eles estavam, né? Quando a gente pegou esses indicadores, a gente começou a perceber que nas regiões onde nós temos lojas, principalmente lojas, né, que esse foi um foco de trabalho, o índice de proficiência em matemática e português era muito baixo. As grandes capitais, então, por exemplo, as grandes capitais dos estados, São Paulo, Rio, desloca um pouquinho, mas muito pouco. Mas quando a gente pega a região Nordeste, quando a gente pega a região Sul, que é onde nós temos loja, esse indicador, ele cai muito. Então, o índice de proficiência em matemática e português. E a gente começou a fazer a correlação com o que a gente tem dentro das nossas lojas. Quando o colaborador vai atender um cliente, ele precisa ter, no mínimo, o básico de saber como eu faço um cálculo de área. Vai vender um piso, preciso calcular aquela área. Se for errado, o problema que causa na experiência cliente na venda, né? Então, isso é um problema. Você fala, mas isso não é um problema da Leroy. Isso é um problema da escola pública. Isso é um problema do governo. Não, é um problema nosso. O colaborador está aqui dentro, né? Isso é um problema nosso. E aí a gente começou a fazer esse indicador. E aí a gente começou a olhar quem eram as pessoas que estavam tendo mais incentivos. E aí a gente percebeu que sempre era para nível de média liderança para cima. O da base tinha incentivo, mas ainda era muito tímido. E a gente falou, vamos investir agora na educação formal para entender como essas pessoas chegam. E a gente começou a entender um comportamento diferente. O comportamento diferente do quê? De engajamento com a própria empresa. Eu entendo que eu estou ganhando quando eu estou aqui aprendendo junto com a Leroy. E a gente não restringiu ao colaborador. A Jane falou muito da cultura, né? E eu reforço aqui que a nossa cultura é qual impacto positivo nós causamos onde nós estamos. Seja no lugar onde tem loja, seja no Brasil. E aí a gente abriu esse incentivo também para os dependentes. Então, cada colaborador que tem 2 filhos, uma esposa, todos os benefícios que ele tem na educação, ele pode se estender também para para dependentes, então para os familiares. Isso gera um nível de engajamento muito alto. A gente tem um case que foi um case muito legal, que foi um case de um colaborador de Minas. Ele é um operador de logística e ele não teve a graduação, ele não conseguiu fazer a graduação. Só que a geração próxima, que é da filha dele, ela está fazendo uma graduação a partir do incentivo da Leroy e ele é super orgulhoso por isso. A gente precisa movimentar essas pessoas, movimentar esse ecossistema. Senão, a Leroy daqui 10 anos, não vai ter esse colaborador, essa colaboradora para ser nosso colaborador. Então, a gente prepara as gerações futuras. Entender que isso não é a curto prazo. E entender que isso é a longo prazo. Você fala, mas isso foi 3 anos, foi 3 anos. Então, ainda a gente está engatinhando, os resultados a gente não viu. Mas investir naquilo que é demorado, talvez grandes empresas ou algumas empresas não têm essa rapidez e não têm esse tempo. A Leroy entende que sim, a gente vai esperar para colher lá na frente esse resultado. Para mim, eu tenho pelo menos mais 5 perguntas fora do roteiro para conversar. Eu preciso primeiro fazer um recorte que é o seguinte. Sabemos, é o contexto dado, esse é o contexto, que nós estamos vivendo uma guerra dos talentos. Exato. E não vamos parar. Então, esse é o contexto, tá, gente? Não vai acabar agora, em 2025. Não vai. A gente vai continuar vivendo uma guerra dos talentos. Exato. As empresas todas buscando pelos profissionais mais preparados. A Leroy está decidindo diferente, porque quando você olha, fala assim, não veio dessa universidade, não tem esse idioma, não tem, eu descarto, porque eu já quero aquele que vem mais pronto, com os requisitos básicos já completos. Aí vocês tomam uma outra decisão, que é, tudo bem, a gente quer pessoas que talvez não estejam tão prontas assim. E a gente vai fazer um esforço aqui para que a gente compense isso enquanto a pessoa está trabalhando com a gente. Isso. E essa não é uma decisão porque vocês são bonzinhos. Essa é uma decisão estratégica. Exato. E principalmente vinculada à cultura. Isso. Então, para mim, fica muitíssimo claro o quanto é importante ter ID, entender a sua cultura. Exato. Exato. Porque a sua cultura vai nortear o que você vai tomar de decisão no TID. Então, traz para mim uma coerência extrema que vocês estão tendo na tomada de decisão,
onde vocês investem a educação de vocês. E ter clareza também do que é esse profissional pronto, né? O que ele precisa saber? Ele precisa fazer o cálculo de área, né? Pra gente, isso é importante, né? Mas talvez ele não vai aplicar a fórmula de Bhaskara, não sei o quê. Perfeito. Então, é chegar a entender o que precisa. Porque às vezes as pessoas exigem inglês, universidade, não sei o quê. Para usar o quê? Nunca... E ter clareza. Vai entrar algum cliente falando em inglês no Leroy? Talvez sim, mas ele não está esperando talvez que o funcionário fale inglês, esse não é um problema. 100%. Por isso que a gente tem, né, a gente fala, não é tudo para todo mundo. A gente conversa muito sobre isso, né? E essa questão da cultura, né? Entender a cultura, o que a gente espera para saber onde vai investir e o que vai investir, para a gente é fundamental. Então, por exemplo, quando a gente fala do ser humano no centro, nós temos alguns diferenciais. Então, o pessoal fala, a cultura da Leroy é forte, então tem um ambiente é uma empresa relacional, tem um ambiente de proximidade, tem um reconhecimento do investimento em formação e desenvolvimento muito forte. Tanto a gente às vezes questiona, mas hoje é um valor à promoção interna. Então, a gente tem um indicador, 80% do público precisa vir de dentro de casa. Jane, 80, 70, 60, não é essa a grande questão. A questão é que nós sabemos o quanto a gente precisa contar, né? O que é esperado, o quanto a gente precisa colocar o saber e quanto a gente precisa valorizar essa entrega que está aqui. Porque para que as pessoas fiquem. Né? Se turnover era um desafio e tem guerra de talentos, e é isso mesmo. Eu tenho uma experiência essa semana, estava falando com executivos nossos sobre turnover, né? E aí ele disse o seguinte, né, numa reunião conosco, ele falou, olha, eu perdi realmente pessoas importantes, mas sabe o que eu fico feliz? Pessoa A foi para a empresa X, pessoa B foi para a empresa... O que ela queria, o que ela esperava, eu realmente não podia oferecer aqui. Então, o impacto positivo vem também para a gente como a nossa responsabilidade como a sociedade. Então, esse foi um exemplo dessa semana de uma área financeira, né? Uma área super importante. Ele fala assim, poxa, eu não estou perdendo para uma empresa igual, ou ele usou a expressão qualquer empresa. Não tá trocando 6 por meia dúzia, né? Ele falou, então eu fiquei feliz pelas pessoas. E é isso que a gente quer. Não é simples lidar com isso, porque é um dilema, né? Porque a gente tá bonito aqui. Tá bonito, na gravação, né? Vai ficar bonito, né? Às vezes o pessoal vem e tal. Mas quando a gente olha, fala assim, mas peraí. Por um lado dói bastante, mas no fundo, puxa, que legal. Esse dilema. Uma perspectiva nova para esse colaborador. E eu compartilho muito dessa mesma ideia. Às vezes a gente teve essa discussão no final do ano lá na BTD, exatamente isso. Assim, gente, se surgir uma oportunidade, talvez eu não vou conseguir segurar. E vou ficar feliz que vocês usaram trabalhar com a gente aqui na BTD para essa oportunidade. Vai ser muito legal. Agora, qual é o nosso papel? Eu tenho alguém que tem aquela capacidade para tal? Deixar pronto, exatamente. Né? Eu consigo desenvolver em quanto tempo, né, Cláudia? E aí pega... A gente tem falado muito da curva de aprendizagem. A curva de aprendizagem. Versus produtividade ser humano. Que é uma estrada pro Chile. A curva não é assim, né? Não é assim. É uma estrada pro Chile. A curva de aprendizagem, é isso. E que é individual de cada um, né? Acho que respeitar a curva de cada um é muito importante. O que dá muito orgulho, assim, é claro que a gente não gosta de perder os nossos talentos. Sim, lógico, né? Assim, nada de poliana, mas assim, a gente não gosta. Mas quando a gente vê ele alcançando uma outra posição, porque não tinha essa posição aqui na Leroy, ou ele indo para uma outra empresa, a gente até comenta, né? Fala assim, meu, que legal, né? Que bom. Então a gente fez parte desse desenvolvimento, então é bem bacana. Um ponto interessante que a gente fala é a questão do idioma. O idioma, ele é uma questão, nós somos uma empresa global. Exato. E a gente recebe talentos e também manda talentos para outras BUs. Só que o idioma no Brasil é uma questão bem grave. Então eu e a Jane, a gente trabalha muito junto sobre isso, o quanto que tem pessoas que têm a competência, têm o perfil, mas não conseguiria se adaptar ou receber um talento aqui porque não tem a facilidade do idioma. E aí uma das ações, né, a gente tinha até 2 anos atrás, nós tínhamos menos de 100 pessoas incentivadas pelo idioma. E aí a gente fez uma negociação a partir dessa dor, uma negociação e um trabalho bem interessante com um idioma
francês e inglês e espanhol. O francês, ele ainda é a parte, mas o inglês e o espanhol, democratizar para 100% das pessoas da Leroy. Então, a gente tem quase 10 mil colaboradores, né? Então, a gente democratizou. Em menos de 6 meses, nós tínhamos 1.547 pessoas inscritas e cursando o idioma. 15%. Então, aí a gente pensa, o porquê? A grande pergunta, sabe, Elis? Por que as pessoas não estudam? Né? A grande pergunta é por que as pessoas não vão para o ensino formal? Então, tem duas coisas. A questão de tempo, claro, mas também a questão financeira. Quando eu pego o meu salário e eu sei que eu vou ter que dividir entre aluguel, alimentação, cuidado com os meus filhos, tal, saúde, ele não sobra para a educação. Ele sempre é o último, né? Porque ele não é a parte vital, digamos assim. Então, quando a gente colocou esse incentivo, Sim. a gente entendeu que ali seria um bom lugar também para continuar caminhando na nossa estratégia. Então, acho que esse é um dado que nos dá muito orgulho e assim, não é para amanhã. Esse talento não é para amanhã. Aprender idioma é 2, 3, 4 anos. E aí a Jane fala, a gente traz pessoas de fora para estágio ou traz para trainee, para os nossos programas. Não tem problema se não tem. A gente te ajuda a você chegar. A gente ajuda. Acho que esse é o nosso papel, né, como empresa. Aqui. Você trouxe bastante interessante aí o exemplo de que às vezes a gente fazia um comunicado, alguma informação e percebia que aquele comportamento não mudava porque as pessoas simplesmente não entendiam uma carta, um comunicado e que tinha que ter aí um fator humano para vir explicar, entender as nuances. E é claro que a gente vê isso como um analfabetismo funcional que está, sim, por aí, é o contexto, tá aí suposto, mas que ainda é um tabu muito grande nesse ambiente corporativo. Eu comprovo que eu tenho determinadas certificações, mas como é que você valida se existe mesmo, se entende aquilo que está sendo passado? Qual é o formato que vocês têm aplicando hoje para acolher e capacitar esses profissionais sem causar constrangimento para além dos incentivos que vocês já dão? A gente tem uma abordagem diferenciada, uma abordagem de que a gente prefere deixar as ferramentas disponíveis para que ele entenda onde ele precisa chegar com o apoio do líder. Acho que aqui tem um papel do líder muito importante, a gente fala muito sobre isso com os nossos times. O líder ajuda ele chegar nesse caminho e ele mesmo pode se inscrever sem uma força do RH ou do próprio líder. Então, numa conversa individual, é muito mais o líder com o liderado, é muito mais uma conversa menos para todo mundo ouvir e que ele consiga se engajar naquilo que ele precisa, entenda de gap. O que a gente fez, assim, na prática, com a questão da educação? Quando a gente fez esse projeto para democratizar a educação, a gente até chamou de elevação do nível educacional, a gente fez uma propaganda, né, assim, para que as pessoas se engajassem para 100%. Então, assim, do C-level, do diretor, do CEO da empresa, até para a pessoa que acabou de entrar, eles tinham a mesma comunicação. Então, foi muito democrático. E aí, ele se inscrevia e não tinha a mão humana e nem... A gente não barrou nada assim, não colocamos nenhum olhar de aprovação. A gente colocou, se inscreve que você vai ter um incentivo tal, com um valor tal, e na própria plataforma ele sabia se ele tinha que ter coparticipação, se ele ia pagar, e ele escolhia. Acho que a primeira coisa é você democratizar e deixar a pessoa mesmo se inscrever, para que ela não sinta o constrangimento de falar, tô me comparando aqui com a Jane, eu preciso aprender e ela não. Outra coisa é o não para todo mundo, né? Acho que o não é tudo para todo mundo. A gente conversava muito falando assim, às vezes uma conversa, um bate-papo, ele é mais transformador do que 4, 8, 16 horas de treinamento. Alguns depoimentos que aconteceram no nosso encontro de liderança, que a gente conversou muito. E aí, o depoimento de alguns líderes, falando assim, a minha conversa que eu tive com a Jane em determinado momento, aquilo mudou o meu caminho de carreira. E foi uma conversa de café. Então, estar atento a ouvir, escutar, fazer as boas perguntas e menos julgamento. E esse é o papel do líder, não é só o papel do RH e não é só o papel de T&D. Acho que T&D tem um trabalho de disponibilizar e oferecer, e menos de
encaixotar e formatar. Ó, a trilha é essa, faça isso. Acho que é mais de ouvir o que você quer. E isso esbarra na cultura, né? E aí pega o que a gente fala, né? Eu só tenho essa informação se eu estiver acompanhando e próximo. Então, nós temos um valor que é a proximidade e que a gente, assim, ok, né? A gente fala, ir pro happy hour faz parte, mas o que é essa proximidade, né? Como que a gente trabalha para eu, de fato, conseguir identificar, né? O que a Jane está precisando, que é diferente da Cláudia, porque como não é tudo para todo mundo, como que a gente ajuda a trabalhar o desempenho dela, que capacidade que precisa ser instalada e assim vai, né? Pegando o que a Cláudia trouxe, quando a gente olha para fora, né? E você falou do... Hoje, nós já flexibilizamos algumas certificações, vamos dizer assim. A gente precisa ter clareza que se ele não tem um determinado conhecimento, chega lá na frente e não vai desempenhar como a gente gostaria. Porém, se eu olho a habilidade, se eu olho os skills, o que pode ser flexibilizado? Então, áreas como tecnologia, o próprio pessoal de supply que conhece muito ou às vezes não tem ainda essa educação formal, a gente tem flexibilizado para trazer para dentro de casa e identificar o querer de cada um para poder continuar contribuindo. Esse também, né, tem sido um olhar diferente, porque assim, analista, não, você não tem formação superior, não entra. A gente olhou e falou... Colocar como será? Linha de corte, né? Será? Será? Mas espera aí, né, qual a que essa experiência dessa pessoa aporta? O que ele vai contribuir para o nosso negócio? E isso, né? Nós somos de RH, vocês conhecem um pouco de RH, né? Então, peraí, gente, como que a gente também ressignifica a nossa forma, olhar para os nossos processos, olhar para nossas estratégias? Então, isso também acho que vem para contribuir, né? E eu fico feliz, assim, que eu percebo que esse é uma discussão cada vez mais comum em diversas organizações, de entender, eu acho que não é a palavra não é certa, assim, de baixar a régua. Não é. A régua ainda é alta, porque você vai olhar as experiências, o potencial de contribuição daquela pessoa. Baixar a burocracia, não a régua. Muitas vezes, né? Baixar as chancelas exigidas. Exato. E principalmente quando a gente fala no contexto de diversidade, de trazer pessoas de outros lugares, de periferias, de outras origens, e é super importante isso. Mas também precisa de um preparo interno para receber essas pessoas, né? Como que vocês têm trabalho? Tem alguma ação específica de trabalho de receber essas pessoas? Puxa, de repente a pessoa que está lá há vários anos, que tem formação de universidade nível AAA e fora, e para trabalhar com uma pessoa que não fez a faculdade e vai trabalhar ali do lado dele, né? Como que é feito esse preparo? Você sabe que assim, né, a Leroy tem mais de 25 anos aqui no Brasil, né? E aí, olhando o contexto, o turnover, a nossa cultura, tal, a gente falou assim, puxa vida, o que está acontecendo que as pessoas estão saindo, né? Ah, será que estamos... Aí cai no perfil. Será que o líder sabe buscar? O RH está preparado? Aí a Cláudia, a gente sentou e falou assim, precisamos rever o nosso onboarding. Sim, sem dúvida. Aí o pessoal fala, onboarding? Mas... Total. Vocês recebem, né? O ano passado nós trouxemos 3.500 novas pessoas. A pessoa chega, tem uma cadeira nova, tem um computador ali no jeitinho para ele, né? E aí a gente fala assim... E o crescimento da empresa, só para fazer um parênteses aqui, então vocês estão com quase 10 mil e trouxeram 3.500 novos. É em função do crescimento ou em função maior da rotatividade? Rotatividade, a gente teve... Aberturas, incremento, né? Para abertura de loja, mas que não chega nesse número, mas teve um turnover bem considerado também. Tá. Então nós montamos aí um projeto juntas, né? A gente fala da experiência cliente, experiência colaborador, e agora a gente está falando, mas qual é a experiência do candidato, né? O que está acontecendo? Então, nós, o projeto, reestruturamos esse onboarding, essa integração, que a gente chama carinhosamente de PLM, para que
a gente consiga acolher quando a pessoa chega, preparar essa liderança para receber, preparar essa liderança e o RH para poder, quais são as informações, né? Não vou conseguir absorver tudo, mas preciso saber, no mínimo, quem é que lida com aquele tema, né? E que a pessoa entenda qual é a expectativa que ele tem, a gente chama de missão, né? Para aquela determinada missão. Então, esse foi um projeto que nós implementamos no ano passado, Ano né? passado. Nossa, parece que faz tanto tempo. No ano passado, até para a gente conseguir medir e entender onde estão as principais quebras da experiência dessa pessoa, né? Para ajudar, e a gente tem falado muito que como que eu suporto essa liderança para ele conseguir fazer o trabalho dele, para receber bem, para, né, para poder acompanhar essa pessoa desde o primeiro dia. Por quê? Porque é uma situação, né, um indicador brasileiro que é esse turnover com menos de um ano nas empresas tem aumentado. E lá também não tem sido diferente. Então, como que a gente lida de fato com isso, né, Cláudia? Exatamente. E a preparação, acho que o foco, né, do que a Jane traz é efetivamente preparação do líder. Acho que a gente focou muito na preparação do líder como um líder mentor, como um líder que acompanha. Então, tinha um programa, ou então ele vai receber X pessoas, esse líder é preparado de como ele faz. Porque a gente fala assim, às vezes a conversa com o próprio líder na preparação, ele fala assim, nossa, mas eu tenho que falar isso? Eu nem sabia que eu tinha que fazer isso. Eu nem sabia. Então, na verdade é duplo êxito, né? Se a gente olhar o copo meio cheio, é um duplo êxito, porque a gente ensina o líder que vai acabar ensinando sua equipe e tal. Então, acho que foi um trabalho, tem sido um trabalho, porque ele não finalizou, né? Ele é um trabalho super contínuo aí, né? E teve muita diferença do que vocês mapearam? Opa, acho que a gente precisa olhar o onboard. Aí vocês foram olhar e falaram, não, isso aqui não dá pra fazer, precisa disso daqui. Teve assim, uma diferença considerável? Sim, a gente tem um jeito Leroy de fazer, que está na nossa cultura, que é a co-construção, né? Dá um trabalho danado. Demora muito mais. Porque assim, e até porque a gente sempre reforça a questão da autonomia, né? Autonomia onde? Onde que eu preciso ter processo, etc. Então, mapear o que é feito em toda a loja, o que é feito em todas as áreas corporativas, até para entender qual é o melhor remédio, onde, sim. Nós tivemos muitas diferenças, né, Cláudia? Tivemos. Da forma como nós fazíamos e como a gente entende que a gente precisa fazer. Então, vamos provocar, então? Você que está assistindo a gente, vai lá, dá uma olhadinha no onboarding, sabe? Será que o problema está lá? Será que a gente precisa mudar alguma coisa? Tem até um dado, 86% dos novos colaboradores decidem se vão permanecer na empresa nos primeiros 90 dias. Então, é nesse período que eu já tô vendo, opa, será que eu quero mesmo ficar mais tempo? Será que eu quero me amarrar aqui? Será que eu quero fazer carreira aqui? Então, é muito rápido. Tá vendo como a gente aprende? Eu não sabia desse indicador. Vou usar. Tá dados, 86% decide se vai sair, se vai casar ali com a empresa nos primeiros 90 dias. Porque a gente fala assim, qual é... a gente fala da fidelizar cliente. A gente fala, como que a gente fideliza um novo colaborador? Porque é uma questão emocional. Qual é o projeto, né? Então, se ele não entender qual é o projeto onde a gente está, é difícil mesmo. O que a gente percebe na prática? Às vezes o valor é tão pequeno, né? Que troca por conta de uma questão salarial que é pequena. Né? Sendo que ele poderia ter outras possibilidades no futuro. Esse é o nosso desafio. Não queremos assustar o T&D. Não queremos. Não, desculpa, já vou passar para você. Mas, ensino formal é problema seu. E onboarding também é problema seu. Vai, Igor. Não, e nesse contexto de fidelizar e de criar essa paixão, essa emoção, né? O olhar para o trabalho formal, o olhar para a família como um todo, para trazer a educação básica e oferecer esses recursos é muito legal. Tem outras empresas que eu conheço, talvez até em cidades menores, por exemplo, a Vale, eu sei que tem um projeto super legal em cidades pequenas do interior de escolas para aquela cidade. Por quê? Ela está alimentando o desenvolvimento da cidade e também formando os futuros colaboradores da empresa, né? Então é muito impactante. E a pessoa que estudou na escola dessa organização,
a hora que tiver a chance de trabalhar lá, ela já vem com esse espírito, com essa paixão, com essa emoção. Puxa, eu tô aqui porque desde sempre eles acreditaram em mim, eles plantaram em mim. Então é muito legal. E tem histórias lindas, né? Lembrei da sua fala, nós temos um projeto, Programa Construtores. Na verdade, esses casos dessa história, comecei como aprendiz e hoje sou diretor de loja. Isso é muito legal. É muito legal, porque a gente engaja, a pessoa compartilha a experiência dela e você vê a diferença na vida da pessoa, e por isso que a gente fala do ecossistema, né? E na família, e eles trazem, né? Nós temos casos de vendedores, muitos exemplos dentro de casa, o quanto isso é importante. E é o papel da organização. Exato. E conhecendo o Leroy, eu adoro passear no Leroy de final de semana. Ai, que bom! Quem não? Curto, é muito legal. Nós também, viu? Nós também. A gente vê, tem os parceiros, tem os fornecedores que vocês indicam, de repente, para alguns serviços. E eu imagino que tenha também uma colaboração na própria formação do negócio dessa pessoa que está lá, né? Então isso é muito legal também, porque assim, eu falo, puxa, o Leroy é parceiro de me indicar os clientes, mas também de abrir uma possibilidade de um negócio, de estruturar o meu negócio, né, para frente. Então é muito legal também. Quando você fala da questão da Leroy e da venda completa e da instalação até o projeto final, né, na sua casa, a gente tem também um papel que a gente não comenta muito. A gente geralmente fica colaboradores e familiares, mas assim, a gente tem um trabalho de capacitação e de preparação desse instalador, desse profissional que vai na sua casa e vai instalar um produto que você acabou de comprar. Então hoje a gente tem um foco e uma pessoa específica que cuida desses treinamentos. Então a gente tem um trabalho assim. Bom, Igor é o nosso instalador de papel de parede. Então, foi lá, qual é o NPS? Porque você tem o NPS, porque é tudo via aplicativo, tal. Ele foi na casa do cliente. Ah, tá ótimo. Então, Igor, caiu um pouco a nota do Igor. Então, a gente já pega essas pessoas que caiu um pouco a nota, a gente monta as turmas e já faz uma turma de treinamento. Então, concomitante ao que a gente tem para colaborador e familiar, a gente também tem para o instalador. E a gente atende o Brasil todo. E com muita parceria. Eu falo assim, tudo que acontece dentro da Leroy não é a Leroy sozinha. Nós temos muitos parceiros, muito. A gente tem uma expertise que é a provocação, é trazer as dores, é tentar chegar em algum lugar, mas a gente tem muitos parceiros que nos ajudam. Então, os nossos fornecedores, os nossos parceiros de consultoria sobre atendimento, sobre soft skill, como que, por exemplo, o instalador, ele tem uma questão que ele é autônomo, ele não é um colaborador Leroy. Então, ele tem que gerir o próprio negócio. Então, educação financeira, como eu abro minha empresa. Então, todo o Sistema S, Sebrae, Senai, tá tudo envolvido. Os nossos fornecedores que estão lá. Então, a gente tem um trabalho bem amplo que a gente diz. É de ecossistema, é assim, não é sozinho, não é um mérito Leroy, mas é um mérito de todo mundo que acredita que a educação faz a transformação acontecer. E um colaborador não, um instalador que traz o depoimento, a gente sempre traz nas formações, ele traz um depoimento. Então, tem um caso bem legal de um engenheiro, um jovem engenheiro que começou a estudar com muita dificuldade, fez engenharia e conheceu uma pessoa no curso que prestava serviço para a Leroy. E ele precisava de trabalho. E aí ele começou a prestar serviço para a Leroy. Aí prestou serviço para a Leroy e ele faz instalação de portas. E ele começou com uma instalação a cada 2 dias. Depois ele começou a aumentar. Hoje ele faz quase 3 ou 4, depende do dia, 3 ou 4 instalações de porta. E ele fala, eu consegui comprar minha casa, eu consegui comprar o meu carro, legal. eu consegui... Mudou a situação, a vida, mudou onde ele está. E não é dele, é da família dele. Família, e a família vai... Vocês estão falando, muito né? É o impacto. Quando a gente olha para isso, Elis, o nosso trabalho tem propósito. Então, o nosso trabalho tem um outro olhar do que eu só olhar os indicadores básicos que a gente se compara. Horas de formação. Não dá pra medir o ROI disso, né? Isso não tem ROI, tá? E eu acho Quer dizer, tem muito ROI. Tem muito ROI, mas você não consegue pôr no papel. E eu vou falar que eu acho que a gente comenta muito sobre isso, que a gente tem uma liberdade na Leroy, é que o CEO e todo o board tá com a gente sobre isso. E eles são os sponsors. A gente não sentou nunca na sala do CEO para ele perguntar, tá bom, quantas horas, qual é o investimento financeiro que você teve sobre isso? Não é isso, é quantas vidas foram transformadas, o que você tem, quais são os cases. Como a gente faz? A pergunta é, como a gente faz para aumentar? Como a gente faz para escalar e acelerar? É sempre essa pergunta. Então, é cultura. E aí é mais fácil. É valor. É valor. Muito bom.
Igor, você pensa que é só a BTD, CBTD que tem prêmio? Elas têm prêmios, sabia? Elas têm prêmios importantíssimos em função do próprio impacto mesmo. Eu queria que vocês falassem um pouco de prêmio vocês receberam e por que essa mensagem de prêmio traz uma mensagem para a nossa comunidade aqui de T&D. Os prêmios, bom, eu tô na Universidade Corporativa, vai fazer 8 anos, então eu vim da loja e tal, né? E a gente sempre trabalhou muito e a gente não divulga muito o que faz e tal. E por um acaso, e aí eu falo assim, os prêmios, eles vêm com um gostinho de, nossa, que legal, mas não foi fazendo para receber o prêmio, né? Então, a Jane, um belo dia, falou assim, olha que legal, tem esse prêmio aqui, o HR First Class, você não quer inscrever o case? É tão legal o seu case, inscreve. Uma noite, eu falei, deixa eu inscrever. Inscrevi. E a gente recebeu esse prêmio. No final, a gente falou, meu Deus, é tão importante, não o prêmio pelo prêmio, mas para angariar parceiros para a gente alavancar sobre isso, né? E a gente recebeu um outro prêmio também, que foi muito legal, que foi o do Get Involved, que é um prêmio do ADO, do nosso grupo. Então, o grupo, ele conta com várias bandeiras, várias marcas, e a gente competiu com esse case de educação no mundo todo, com outros cases. Então, como que a gente acelera a educação formal para essa galera? E como tem dados, né, tem muitos dados, a gente competiu e nós ganhamos. E o que foi muito interessante é olhar outras BUs europeias, outras, né, empresas lá do próprio grupo europeias, levantando no online, batendo palma para o que o Brasil tinha feito, porque é uma realidade brasileira. Então, isso é muito interessante, porque a Leroy é uma empresa francesa, mas onde ela está instalada, ela entende a cultura e o que ela pode fazer de diferente. Então, a gente fazendo a diferença aqui onde a gente está. Então, esses foram os prêmios muito interessantes e importantes. Por que ele é legal, assim, para fora? Para fora, para angariar parceiros, e para o colaborador, para ele entender que não é de brincadeira, é um prêmio de verdade e é de verdade o que a gente está entregando. E eu tava pensando exatamente nessa questão, porque o prêmio normalmente aparece para fora, puxa, é muito legal, mas para dentro valida tanto esse trabalho do aprendizado, de estimular a própria cultura de aprendizagem. Puxa, se é uma coisa que é premiada, eu vou aproveitar mais. Aí vai movimentando esse círculo virtuoso de uma forma muito rica, né? Muito legal. E entender o porquê, né? Porque, né? Por quê? Mas por que a empresa? O que a empresa? Aí a gente desperta outros interesses e outros quereres. Perfeito. Eu acho que é isso. E uma curiosidade interessante também, porque assim, é uma empresa francesa. E que tem ali a questão da liberdade, da fraternidade, da igualdade. Então, por onde quer que ela vá, ela quer também promover isso para as demais pessoas. Isso é nosso DNA. Exato, DNA. E aí a gente volta para o assunto de cultura, que vai nortear as nossas decisões. Chegamos ao... Eu já estava imaginando, passar tão rápido, já vejo ele isso, já direcionando, já movimento aqui, eu falo assim... Momento T&D, momento Toma e Devolve, não estava no roteiro, a gente não avisou de vocês, de propósito, para colocar vocês aqui na Berlinda, a gente joga uma expressão e é uma coisinha que vem na cabeça, é só uma resposta muito rápida ali, tá bom? Então vai lá, Igor. Eu começo aqui com bilinguismo infantil. O que vocês acham disso? Bilinguismo infantil. Bilinguismo infantil. Faz ali as crianças já saberem esse novo idioma desde o início. Mudaria a vida de vocês? Mudaria. Acho que sim. Mudaria muito. Se a gente tivesse políticas públicas fortes nesse sentido. Com certeza. Mudaria o nível de representatividade do Brasil em outras mesas, em outras políticas. E ontem eu ouvi que o Brasil ainda é júnior em negociações externas, e talvez se isso acontecesse, a gente conseguisse argumentar e estar em outras rodas de conversa. A minha pergunta sempre é, como fazer isso? E aí eu já penso, qual é o papel que a Leroy teria em fazer esse bilinguismo infantil? O que a gente pode trazer? Além da educação para o dependente, mas também o idioma para o dependente. Já pensando em trabalho. Como estar no centro das discussões do mundo, né? É isso aí. Exato, como estar no centro das discussões do mundo. Olha só, é interessante. Então já fica aí a dica para a Leroy investir em bilinguismo infantil. Bilinguismo infantil. Etarismo, meninas. Etarismo. O que a gente tem para falar disso? Temos oportunidades, todos têm oportunidades, têm capacidade e experiência que nós precisamos considerar. Outro contexto, né?
no Brasil, né? Vamos trabalhar mais, vamos viver mais e precisamos produzir. E produzir satisfação, a gente sabe que vem muito daquilo que a gente entrega para o mundo, que é através do trabalho. Então, qual é o nosso papel de trabalhar essa inclusão e considerar tudo que está aí? É engraçado que essa coisa do etarismo, né, tem uma... É um aspecto da diversidade que todo mundo tá submetido, tá sujeito, né? Então, se a gente não trabalhar isso nas empresas, seremos vítimas disso. Ou já somos, né? Então, Sabe super que importante. nós pegamos a nossa pesquisa de engajamento e quando a gente fala de relação cliente, a gente consegue mensurar que as pessoas que estão dentro da Leroy acima de 50 anos é um valor enorme quando o cliente fala, muito obrigado pelo que você fez para mim. E eles mencionam isso, principalmente esse público. Olha que interessante. Né? Então, olha, né, como que a gente consegue trabalhar. Perfeito. Né? Então, temos excelentes exemplos. E por último? As cotas das universidades públicas. Elas achavam que o roteiro estava... Dilema! Elas achavam que o roteiro estava tranquilo. Mais 45 minutos para falar sobre isso? Não? Como é? Para finalizar uns 3 minutos, mais ou menos. Acho que precisamos estar atento e nós acreditamos, sim, que é uma forma de incluir e evoluir. Assim como nós temos as questões hoje de aprendizes, mas mais do que cumprir cota, hoje nós temos meta, né? Que é acima da cota. Acima da cota, perfeito. Então, a gente trabalha porque a gente acredita que como que a gente lida com a equidade e como a gente ajuda para o impacto que a gente quer, né? Então, é uma forma e é um caminho. A cota, ela não nos direciona no nosso propósito. Ela vem paralela, mas a gente já faz isso e o resultado é alcança a cota. Isso não a gente não percorre uma cota e acho que isso dentro da Leroy e até para as universidades. O que eu tenho de trabalho sendo feito como Cláudia, como empresa, para poder apoiar as pessoas e ajudar a que elas consigam chegar no mesmo nível de igualdade que meus filhos, que as pessoas que estão na Leroy ou fora delas. E pegando um exemplo nosso, o programa de trainee, 11 mil inscritos, se nós fôssemos fazer um corte por conta do conhecimento... Não. Seria muito diferente, né? Nós temos esse estudo. Então, a gente sabe a nossa realidade brasileira, né? Quem tem um ensino médio diferenciado consegue acessar e o inverso. Então, por isso também a nossa decisão em não fazer. E a gente acredita que o quanto a gente precisa tomar cuidado com a palavra meritocracia. Sim. Exato. Né? No nosso país. Cota é um remédio, né, importante, que espero que não seja permanente. Exato. É isso que a gente ele é para uma febre. Mas não ele não deve ser um tratamento a longo prazo, né? Isso. E é isso que a gente espera. Quanto antes a gente conseguir tirar o remédio, melhor. Exato. Chegamos ao final, vocês passaram o momento. Passamos. Tá bom? Última pergunta, e é uma pergunta que todo mundo que vem aqui fica ali pensativo. Caramba, eu nunca pensei que eu fosse responder isso da minha vida. Cláudia, o que não é óbvio sobre você? Nossa! O que não é óbvio é que eu sou uma pessoa extremamente comercial. Eu gosto muito das relações comerciais, porque eu acho que tudo se resume a isso. A uma boa relação e o que eu ganho, e o que você ganha, o que eu dou e ganho, o que o outro dá e ganha. Nessa troca. Então, eu sou uma pessoa extremamente comercial e é óbvio, mas nem tanto. Eu sou uma pessoa muito apaixonada pela educação e eu acredito em todas as transformações que a educação vai fazer. A educação, ela não é um título ou uma palavra fora. Ela é uma palavra que transforma a vida de qualquer ser humano. Sim. Seja ele que esteja com um nível mais abastado ou não, e seja criança, jovem e adulto. A educação salva vidas, assim como a saúde salva vidas. A educação deveria fazer parte do viés da saúde. Eu achei que você fosse falar que você é zen, que você não é zen, que Cláudia é zen. Aí? É zen também. É óbvio que eu não sou zen. zen. Aí falar alguma coisa assim. A gente se complementa porque nós somos zen. Alguém né? me perguntou, assim,
Nossa, essa pergunta é sempre, óbvio. Ai, você é zen? Eu falei, pergunta pros meus filhos. Porque eles vão ter a certeza de que eu não sou zen. E o que não é óbvio sobre a Jane? Eu sou muito expressiva, né? Então eu sempre falo, o óbvio pra mim não existe. Porque quem me conhece, né? Mas pra mim o que não é, eu gosto da profundidade, eu gosto de estudar, eu gosto de entender os porquês, né? De estar junto com as pessoas e entender que eu consigo contribuir de alguma forma, né? Principalmente gente que vem dessa história de RH, de estar com pessoas, né? O quanto as pessoas precisam. Então, para mim, a profundidade, o estudar, o buscar conhecimento, isso que acaba me movendo e até a gente brinca, né? Que a minha terapeuta, ela fala, se você fizer mais algum curso, eu vou ligar pro seu marido. Eu gosto muito. Onde que as pessoas encontram vocês? LinkedIn, Cláudia Zen, Instagram, Cláudia Zen também. Jane Teixeira, LinkedIn, Instagram. Digitou, acha. Isso, acha fácil. Perfeito. Muito bom. Qual que é o resíduo de aprendizagem desse papo, Igor? Nossa, acho que muita coisa e cada vez mais a gente fica orgulhoso do papel transformador da nossa área de educação corporativa, mas é uma educação que tem um impacto social muito forte também, né? E tem uma responsabilidade. Então eu fico feliz de ver exemplos e estratégias como as de vocês. Muito legal. Muito obrigada mesmo por estarem aqui com a gente. Obrigada, Inês. E vocês aí, pessoal, responsabilidade, não é nossa culpa, tá? De T&D, todo esse analfabetismo funcional, essa falta de requisitos básicos, mas é nossa responsabilidade arrumar uma forma de compensar isso. E não é sobre diminuir a régua, é sobre talvez pensar se a gente não pode diminuir um pouco a nossa burocracia, tá bom? Então curte, compartilha, leva esse conhecimento para mais gente e vamos chamar a nossa comunidade para discutir sobre isso. Até o próximo episódio, Igor. Até o próximo episódio. Valeu, gente!